Bom, nós vamos lá para a palavra de Deus, vamos dar início então, dar continuidade, aliás, à nossa série Influência. E hoje nós vamos tratar deste assunto, construindo uma vida de influência. Só para a gente recapitular, na primeira mensagem nós falamos sobre ser sal da terra, na segunda sobre ser luz do mundo, e as duas, trouxeram, a mensagem trouxe a ideia de que Deus nos incumbiu da mensagem, da responsabilidade de influenciar os ambientes onde nós estamos, de influenciar as pessoas com quem convivemos. Deus nos chamou para isso. Então eu acredito que nós saímos dessas duas mensagens convictos dessa ideia. Certamente precisamos fazer alguma coisa. Eu sei que nessas 2 semanas passadas, eu sei, porque algumas pessoas testemunharam, saíram daqui decididas, convencidas pelo Espírito Santo a fazer alguma coisa, a fazer diferente, a tomar uma posição, a abandonar a omissão, sair do espiral de silêncio que nós falamos no domingo passado. Pessoas que por medo de isolamento entra num condicionamento social e acaba não fazendo aquilo que foi chamado para fazer, porque quer a aprovação de uma sociedade que jamais nos aprovará, jamais. Isso é uma expectativa irreal. Então nós entendemos isso, e eu sei que muitas pessoas, como eu disse, estão decididas a mudar de vida, a tomar uma nova postura cristã. Só que hoje eu quero ajudar você a construir isso com mais detalhes. Nós lemos Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, dizendo: vocês são sal, vocês são luz. E aí ele dizia que nós precisávamos, que pelo nosso comportamento, pelas nossas boas obras, as pessoas elas conheceriam o Senhor. Nós revelaríamos o Senhor. Influência é revelar. Aí a gente entende de maneira geral que isso trata de testemunho. Então, se eu dou um bom testemunho, certamente eu vou influenciar e eu vou revelar Deus. Só que eu quero destrinchar isso, detalhar isso. Então a pergunta dessa noite é: como é que você chega a ter um bom testemunho? Como é que você constrói um bom testemunho? Existem alguns pontos específicos que eu queria trazer hoje, e longe de mim dizer que esses são os únicos, mas eu quero trazer para vocês aqueles que eu considero relevantes dentro daquilo que Deus tem falado comigo. Pode ser que Deus inclusive fale com você em outras áreas até. Mas para mim tem uns pontos assim, pela minha experiência ministerial, pelas todas as vezes que eu estou lidando com as pessoas e as demandas que elas trazem, para mim esses pontos aqui são importantes que eu vou trazer para você. Então abra sua Bíblia comigo, em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13 nós vamos ler. Filipenses 2, versos 12 e 13. Como eu disse, nós estamos convencidos, espero eu, se você não estiver convencido, o Espírito Santo te convença nessa noite, de que Deus nos chamou para fazermos a diferença, para influenciarmos os ambientes, as pessoas, a sociedade como um todo. Esse é o nosso chamado. E nós precisamos então abrir mão da omissão, da covardia, do medo de ser cancelado, de ser criticado, de ser julgado. Agora, como é que a gente faz isso? E eu quero usar então a instrução de Paulo nesse texto. Diz assim: assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Preste atenção, ele diz: ponham em ação a salvação de vocês. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo isso sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo.
Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar antes de qualquer coisa. Querido Espírito Santo, que nesse momento caiam todas as resistências espirituais. Essa é uma noite onde a sua palavra ela é instrutiva, mas também ela traz algum nível de confronto. Então a gente precisa de humildade, precisa de um ambiente de amor também, de graça, sabendo que hoje o Senhor como Pai, o Senhor vem nessa noite para nos direcionar, para nos dar direção, que é um dos papéis do Pai, mas também para nos colocar limites naquilo que está errado, corrigir nossa conduta. Se nós não temos disciplina, então somos filhos bastardos, mas como nós temos um Pai, nós também somos corrigidos. E obrigado por isso. Que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto que nós lemos, ele traz um processo. No final desse processo, o que acontece, está descrito no versículo 15, na parte B dele, que diz, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, numa geração corrompida e depravada. O resultado final desse processo que Paulo descreveu, desde o versículo 12, é que no final a gente vai brilhar no meio de uma geração que está em trevas. Ou seja, Paulo está dizendo assim, vai haver um contraste. Quando você começar a desenvolver determinado estilo de vida, as pessoas vão perceber a diferença que há entre você, entre quem serve a Deus e quem não serve. Na verdade, inclusive tem um texto, acho que agora me fugiu a memória, mas no Antigo Testamento, um dos profetas profetizou que quando a glória de Deus viesse, as pessoas voltariam a fazer distinção entre o que é santo e o que é profano, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E talvez a gente precise disso nesse tempo, porque estava tudo muito igual, estava tudo muito misturado. Eram os cristãos que a gente não sabia mais que era cristão, e eram os mundanos que a gente nem sabia que era mundano, às vezes porque tem gente que está no mundo, mas é moralmente superior a crentes. E às vezes a gente até pensa, você é crente, irmão? Cara, não sou não, eu só sou alguém que zela por ter um caráter correto. E para ter caráter, nem sempre, não só a gente precisa necessariamente de uma ação espiritual. A pessoa que tem caráter, se ela tiver valores e foi educada naquilo, ela vai ter. Então, a nossa realidade aqui, ela transcende, ela ultrapassa questões morais. Nós estamos falando de nós temos relação com Deus, de maneira que a vida de Deus se manifeste em nós e a gente brilha a luz de Deus para aqueles que estão em trevas e numa geração corrompida e depravada. Esse é o resultado final. O que vem antes? Tem 3 coisas que vêm antes aqui, que é importante a gente entender. E eu vou logo direto para a gente ganhar tempo. A primeira coisa que esse texto diz, no versículo 14, aliás, versículo 14, façam tudo sem queixas nem discussões. Isso fala de um processo. Existem 3 pilares nesse texto que eu quero trabalhar com você nessa noite, para a gente construir uma vida de influência. O primeiro deles é, pare de reclamar, aprenda a lidar com as dificuldades da vida. Ele diz, façam tudo sem discussões nem queixas. Por que isso é importante? Como eu disse para você, certamente nas outras mensagens você saiu daqui convicto de que você quer ser uma nova pessoa. Você quer ser um cristão de verdade, de que você quer dar um bom testemunho, de que você quer manifestar a glória de Deus. Mas aonde a maioria de nós para? Quando surge alguma dificuldade, quando algum problema acontece. A gente talvez, e aqui eu quero trazer uma reflexão para a gente refletir junto e você chegar à sua própria conclusão. Me parece que algumas pessoas vêm à igreja e elas alimentam dentro de si uma crença que não sei da onde, de que assim, eu vou para a igreja e vai dar tudo certo. Então, tem crente inclusive que ele acredita assim, se está dando certo é porque Deus está no assunto, se está dando errado é porque é o diabo que está no assunto. Eu não sei da onde surgiu isso, porque você olha para Paulo sendo preso, chicoteado, açoitado, 40 açoites menos uma, naufrágio, tribulação, perseguição. Ele podia dizer, cara, Deus não está no assunto. E ele dizia, não, Deus está no assunto. Então as coisas não precisam necessariamente estar dando certo ou acontecendo como a gente gostaria que acontecesse, para Deus estar no assunto. E por isso que eu acredito que para que eu construa um caráter de influência, a primeira coisa que eu preciso desenvolver no meu interior é aprenda
que a vida é feita de dificuldades. Quer você tenha Deus, quer você não tenha. Ponto. Afinal de contas, perguntar para você, tem gente que vem para a igreja, aí fala assim, gente, só foi eu entregar minha vida para Jesus que começou a dar tudo errado. Não, querido, já ia dar tudo errado. Deus te salvou para te poder suportar. Já ia. Ele viu, ele olhou no teu futuro e disse, vai dar ruim para o camarada. Meu filho vai dar ruim para você. Minha filha vai dar ruim para você. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te salvar. Porque se eu não te salvar, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar em depressão, você vai querer se suicidar. Então eu vou te salvar para te suportar esse período difícil que vai vir aí. Aí Deus te salva. Só que você não entende isso, o que acontece? Você vem para Jesus e pensa, vai dar tudo certo agora. Não, vai acontecer exatamente como deveria acontecer. E aí Deus vai te dar sustentação nesse momento difícil da tua vida. E é esse tipo de fé que nós deveríamos desenvolver no nosso coração. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A não aceitação de que problemas existem, é nesse momento que a gente cai, porque você sai daqui determinado a fazer a diferença, de repente você é surpreendido com uma coisa que você não esperava. O que acontece? Você fica bravo, você reclama, você começa a se queixar, você amaldiçoa a vida, você amaldiçoa sua mãe, seu pai, seus filhos, todo mundo, porque você não está preparado para lidar com as dificuldades da vida que são inerentes à vida, querido. São inerentes. É verdade que existem certos tipos de tribulação que elas são específicas, que elas vêm de maneira específica para nos moldar para um determinado propósito. Mas se você entender isso não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Você sabe que você está dentro do plano de Deus. Então você não deveria se assustar, deveria se alegrar. Opa, se Deus está me colocando aqui é porque Ele tem um plano para mim. Tiago, coloca aí na tela, Tiago capítulo 1. Por isso Tiago, irmão de Jesus, tá? Esse Tiago que escreveu esse texto aí é irmão de Jesus. É bom que você entenda isso. Quando ele escreveu, versículo 2. Versículo 2. Travou? Meus irmãos, olha a loucura da coisa. Às vezes a gente lê a Bíblia e tem coisas que me parecem ser doida, né? Mas como assim? Olha isso aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A nossa mente ela não está preparada para esse conceito. Nenhum de nós vem para a igreja para se alegrar com o problema. Quem vem? Fala a verdade. Ninguém. Na verdade a gente vem aqui em busca de solução para os nossos problemas. E Deus dá a solução para muitos de nossos problemas. Mas quer dizer que nós nunca mais vamos ter problemas agora? Lógico que não. Então o que Deus vai fazer? A questão não é se vem ou se não vem problema. É se nós estamos aprendendo ou não a lidar com eles segundo as Escrituras. Porque esse é o nosso manual de vida. Então Ele nos orienta em como lidar sem perder a paz, sem perder a alegria, sem perder a vontade de Deus e as promessas de Deus para a nossa vida. E aí então Tiago, que viveu com Jesus, e ele viu Jesus vivendo esse tipo de vida. Jesus, queridos, ele viveu uma vida normal. Então ele era conhecido como o carpinteiro na cidade dele. Então você imagina que Jesus tinha que lidar com um cliente desaforado, que chegava lá às vezes gritando com ele. Jesus tinha que manter a paciência, porque, querido, é isso que constrói uma vida de influência. Quando alguém está lá no seu trabalho te injuriando, te caluniando, ou te perseguindo, ou seja lá o que for que esteja fazendo com você, essas pessoas estão formando em Cristo em você. E aí é nessas circunstâncias que evidencia-se o controle do céu na sua vida. Mas também é nessas circunstâncias, quando o nosso evangelho ele é superficial e emocional, quando a gente se emociona num culto, sem planejar o estilo de vida que nós vamos viver, e eu vou já falar disso especificamente, a gente retrocede, a gente volta a agir na carne. Mas Tiago diz assim, olha, quando vocês estiverem passando por dificuldade, se alegrem. Por quê? Aí ele vai responder no versículo seguinte. Pode passar, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Primeira coisa que o Tiago está dizendo assim, olha, à medida que você é testado, você também ganha resiliência.
as coisas de Deus vão se consolidar na sua vida. Hoje eu estava conversando com a pastora, ela estava meditando, fazendo devocional dela, e ela estava orando a Deus, dizendo assim: Deus, por que tem ímpio que prospera, né? E por que você tem crente que... E essa foi também um questionamento de Asaf, num salmo. Por que o ímpio prospera? E aí Deus deu a ela a mesma resposta que deu a Asaf: aquilo que nós construímos em Deus é permanente, porque foi construído em bases sólidas, em fundamento de caráter, foi Deus quem deu. Quando um homem ele prospera e muitas vezes o faz fora de padrões morais corretos, isso é transitório, a qualquer hora deixa de existir. Foi a mesma coisa que Deus disse a Asaf: o ímpio uma hora tem, outra hora não tem. E o que Deus quer nos ensinar por meio das provações é: aprenda a ter um caráter que não desiste, aprenda a ser indesistível, porque isso faz de você uma pessoa influente. Porque tudo que você vier a construir na sua vida, se você em determinado momento da tua história desistir, toda a tua influência cai por terra. Você tem que aprender a continuar, você tem que aprender a ir em frente, você tem que aprender a absorver a dor segundo as verdades da palavra de Deus e continuar seguindo em frente, porque desistir não resolve o teu problema. Eu vejo as pessoas dizendo assim: ah não, eu vou desistir de tudo, ai está muito difícil, eu vou desistir de tudo. Eu pergunto: irmão, tudo é o que? Você vai abandonar o trabalho, o emprego, o casamento, os filhos? Não, é só Jesus mesmo. O tudo é Jesus que ele vai deixar. Não vai resolver, meu irmão. Deus está querendo forjar um caráter em você para que você possa vir a ter influência. Você imagina quão poderoso é, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, depois de 20 anos de fé, a minha influência é muito maior do que era quando eu tinha 5 anos de fé. Afinal de contas, quando eu converti, a maioria das pessoas nem acreditava que eu era capaz de continuar vivendo a fé. Tinham desconfiança. A perseverança, ela vai nos legitimando como filhos de Deus. A perseverança, ela vai confirmando o agir de Deus na nossa vida. Assim como um caráter dúbio que diante das adversidades vai pensando em desistir, isso vai minando a tua influência e o poder de Deus na sua vida. Então, queridos, precisamos aprender a aceitar o fato de que a gente vai lidar com tribulações todos os dias. E nós não podemos de maneira nenhuma deixar que isso nos abale. Quando você aceitar isso, e a primeira proposta dessa noite é: com consciência e fé ao mesmo tempo, você vai dizer assim: bom, eu vou ter problema. Eu estava até conversando com meus discípulos sobre ter problema. Vou até falar para os novos aqui. A gente está trabalhando nos nossos discipulados, no nosso trilho de crescimento da igreja. E um dos nossos discipulados nós vamos ter uma lição. Que a lição é a seguinte: ela vai tratar de um determinado assunto, ainda não tem um título para ela, mas ela vai tratar de um determinado assunto. Tem uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer com você na igreja: vão te decepcionar. Eu tenho certeza. Pode parecer triste, né? Mas eu não tenho como te garantir outra coisa quando você está lidando com seres humanos. É impossível alguém não te decepcionar. É impossível você ter uma vida perfeita. O evangelho não se trata disso. Se trata da construção do nosso relacionamento com Deus e confiança nele, de maneira que a gente aprenda a lidar com todas essas coisas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar o fato de que nem sempre vai sair como a gente quer, de que nem sempre as coisas vão ser tão legais assim. Então, se você decidiu essas semanas mudar de vida, eu até quero propor aqui, de repente pode ter acontecido com você. Você saiu: não, vou ver uma vida de influência. Aí você pegou logo um baque, logo na sequência. De repente você foi surpreendido com alguma notícia ruim, com alguma afronta, com alguma coisa, com alguma dificuldade, com alguma tribulação, que fez com que você pensasse: eu não vou não, vai dar não. Querido, aceite, porque isso certamente vai revelar o controle dos céus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: as coisas estão difíceis para você, mas eu percebo paz em você, eu percebo serenidade em você. Até uma oportunidade maravilhosa de testemunhar de Cristo surge, e você responde:
É porque eu tenho Jesus em mim, na minha vida. E eu sei que tudo que eu estou passando é momentâneo, é transitório e vai passar. Esse caráter gera influência. A capacidade de perseverar, a resiliência, a perseverança, a constância. Você chame como você quiser. Esse é o primeiro ponto. E qual é o segundo ponto? O segundo ponto, ele pode parecer óbvio, mas eu quero destrinchar ele também. O segundo ponto é que você deixe, versículo 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa e depravada. Isso fala da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida de interação com o Espírito Santo, de comunhão com o Espírito Santo. Então, eu quero trazer aqui uma estrutura para você, importante. Existem algumas evidências de quando o Espírito Santo está atuando na nossa vida. O Espírito Santo, ele sempre vai te impulsionar a agir igual a Jesus. O Espírito Santo, então você vai perceber a ação do Espírito Santo no dia a dia, quando algum atribulado, enviado do diabo, como diz o finado Lázaro, né? Que Deus o tenha, vai vir para a sua vida e você vai pensar, e o Espírito Santo vai te conduzir a agir como Jesus agiria nessa determinada situação. Agora, existem outros aspectos que nós precisamos entender sobre a ação do Espírito Santo em nós. Existem duas maneiras externas da manifestação do Espírito Santo. Uma é os dons espirituais. Não tem como você viver uma vida de influência se você é uma pessoa que esconde os seus dons, que esconde os seus talentos. Nós temos a parábola do talento de um camarada que acreditou que se ele escondesse o talento dele, ele estava seguro. Ele acreditou numa mentira. Recebeu um talento, você tem que multiplicar esse talento. E aí ele disse, não, eu sei que meu Senhor é severo, eu vou esconder o talento e vou devolver o talento para ele. E aí então ele acreditou na mentira de que se ele se omitisse e devolvesse pelo menos o que ele recebeu, ele estaria agradando seu Senhor. E ele foi duramente repreendido. Então o que acontece? Sabe por que você não tem vivido uma vida de influência? Porque você tem medo de Deus te usar. É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que você quer que Deus te use, você tem medo que Ele te use. Aonde que a gente cai? A gente cai lá no espiral de silêncio, porque é uma galera que quer ser usada por Deus, mas morre de medo da opinião dos outros. Morre de medo. Vive pensando, mas se eu pregar, o que vão dizer? E se eu cantar e eu errar? E se eu tocar? Não interessa, meu irmão. Não se trata de dar uma resposta necessariamente às pessoas, inicialmente. Chamado não é teste de habilidade, é teste de obediência. Colocar os seus dons à disposição do Senhor não é um teste para saber se é bom ou não é bom. É um teste para saber se você é obediente ou não obediente. É diferente. E aí, quando você vive preocupado com o que os outros vão pensar, você não deixa que o Espírito Santo se manifeste através de você. Você negligencia uma manifestação do Espírito na sua vida. E a sua influência. E aí, você fica se queixando e se remoendo por dentro. Você vê pessoas fazendo. E você diz, eu queria fazer o que fulano faz. Mas você não tem a coragem que o fulano tem. A gente quer ter o que os outros têm, mas a gente não quer fazer o que os outros fazem. Cara, te posiciona. E começa a interagir com o Espírito Santo de tal maneira que ele te empodere para você fazer aquilo que ele te capacitou para fazer. Eu acredito, à luz das Escrituras, que todo mundo, sem exceção, pode prosperar em Deus, na vontade de Deus e crescer, desde que essa pessoa esteja dentro daquilo que foi chamado para fazer. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Existem habilidades, determinadas habilidades e características que Deus deu a você e não deu a mim. Só que quando você se omite, se cala, alguns vão fazer, outros vão falar dentro dos seus dons. E quando então você se omite ou você se cala,
certamente você está impedindo o Espírito Santo de agir através de você. E cada vez que o Espírito Santo não atua através de você, você deixa de ter uma experiência com o Espírito Santo que te fortaleceria. Mesmo as perseguições. Por isso o primeiro ponto, não dá para separar esses pontos. Porque sabe o que vai acontecer quando você fizer a obra? Se posicionar? Sim, alguém vai se levantar para te criticar. E o curioso é que a gente tem uma mania terrível, que é de sempre dar ênfase para aquilo que é ruim. Se tiver 99 pessoas te elogiando, se uma te criticar, você vai dar ênfase àquela crítica. E ela vai ter muito mais poder do que 99 elogios. Mas sabe qual é a grande solução? A solução é a que Paulo viveu em 2 Coríntios capítulo 4. Ele disse assim, eu não me importo com a opinião dos outros, mas também não me importo com a minha. Para mim o que importa é a vontade de Deus. Porque tem gente que sai de um extremo e vai para o outro. Estou nem aí para a opinião dos outros. É arrogante e só se importa com a sua própria opinião. Esse também não é o caminho que Deus está propondo. O caminho que Deus está propondo é: você não se importa com a opinião dos outros, querido, mas também não se importe demais com a sua opinião. Simplesmente ouça o que Deus quer de você e o que Ele tem para a sua vida, e deixe que o Espírito Santo se manifeste. Os dons, eles servem para que você tenha uma experiência com Deus, mas eles não revelam necessariamente um caráter transformado. Já a segunda maneira do Espírito Santo se manifestar, sim, que é o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5. Amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Todas essas coisas, elas vão revelar em você o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Então, Gálatas capítulo 2, 19 e 20, esse é o resultado de Cristo vivendo em você por meio do Espírito Santo. Eu já passei uma série inteira falando sobre o fruto do Espírito e sobre todos os seus gomos. O fruto é um resultado. Fruto é algo que vai ser produzido para evidenciar algo. Evidenciar o quê? A vida de Deus em você. Isso vai gerar o quê? Influência sobre a sua vida. Se você é o tipo de pessoa que não tem influência, é porque talvez as pessoas não estão vendo em você mansidão. Estourada. Pode falar qualquer coisa que já está com 4 pedras na mão, está recebendo já com os 2 pés no peito. Extremamente nervosa. Mansidão. Domínio próprio. Amor, benignidade, bondade. São esses frutos que precisam surgir através de uma vida de relacionamento e interação com o Espírito Santo. Você precisa deixar que o Espírito Santo ele se manifeste na sua vida. Agora, tanto o fruto quanto o dom não são o Espírito Santo em si. Onde é que você relaciona com Ele, querido? É quando você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, e o teu pai que te vê em secreto, e você vai para o seu secreto, e o pai que te vê em secreto te recompensa. Querido, entenda de uma vez por todas nessa noite aqui: não existe vida cristã sem vida devocional. Não existe. Não existe. Você pode me perguntar: então, pastor, quer dizer, o que eu estou fazendo vindo para a igreja então todo domingo? Você está dentro de uma religião. Quando é que eu vou passar a ter, pastor, então, uma vida cristã de verdade? Quando você tiver uma vida pessoal e íntima com o Espírito Santo. Quando você entrar no seu quarto, você fazer... Gente, não tem coisa mais gostosa e mais poderosa que você entrar num quarto sozinho com Deus, fazer orações que só Deus vai ouvir, e você ver as respostas que Deus vai produzir a partir das suas orações íntimas. Querido, não dá para você ter certeza, você experimentar isso no coletivo. Não dá. Tem coisas que a gente tem que viver no íntimo, e você precisa de intimidade com o Espírito Santo. Você precisa entrar num lugar secreto, você precisa ler as Escrituras, você precisa aprender com Jesus, precisa orar. Então esse é um segundo ponto. Primeiro ponto: aceite que a vida é feita de dificuldades. Segundo ponto: desenvolva então uma vida de interação com o Espírito Santo, que isso vai produzir em você dons e vai produzir em você fruto do Espírito, vai transformar o seu caráter.
ao mesmo tempo em que você é usado por Deus. E vem o terceiro ponto, que tem a ver com a vida devocional que eu acabei de citar, que são as disciplinas espirituais. São é o tripé, 3 pontos importantíssimos para ter uma vida de influência. Aceite que a vida é feita de dificuldades. Tenha uma vida com o Espírito Santo. 3, aprenda a desenvolver disciplinas espirituais. Isso aqui é muito importante. Primeiro, deixa eu explicar o que são disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais, nós chamamos de disciplinas espirituais todas aquelas ações espirituais: orar, ler a Bíblia, ficar um tempo sozinho. Sabia que isso é uma disciplina espiritual? Jesus praticava muito solitude. Estava ali um monte de gente, ele disse: eu vou me retirar para um lugar sozinho com Deus. Ele ia lá e ficava sozinho. Silêncio é uma disciplina espiritual. Aprender a calar para aprender a ouvir é uma disciplina espiritual. Então a gente precisa começar a aplicar, a viver as disciplinas espirituais. Agora, qual é o ponto importante aqui? É que isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Por isso o nome é disciplina. Isso aqui não é Deus quem opera em nós, não é Deus quem Ele já proveu o recurso. A gente tem que tomar decisões. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Não, Gálatas não, desculpa, Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. O que é despir-se? Tirar a roupa. Tirar a roupa. Ele está fazendo uma analogia. Tira a roupa antiga e bota a roupa nova. Trocando em miúdos, é o mais simples possível. Ele está fazendo uma analogia. Ele diz: olha, você vivia de um jeito, então tira a roupa velha e coloca a roupa nova. A pergunta que eu tenho para você é: isso aqui é responsabilidade de Deus ou é minha e sua? É nossa. A gente não é um bebezinho necessariamente. Se a gente quer viver uma vida de influência, onde Deus ele vai lá, vai tirar a roupinha, vai trocar a roupinha. Não, nós precisamos tomar uma decisão. E esse é o ponto interessante sobre as disciplinas espirituais, que nós precisamos nos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Esse ponto fala de esforço. Toda vez que a gente fala de esforço, qual é a grande confusão que se estabelece? É que as pessoas perguntam: mas e a graça? Não é pela graça? É pela graça. Só que graça não é ausência de esforço. Graça é ausência de mérito. É diferente. O que isso significa? Significa que você vai se esforçar mais. O mérito de ter se despido é seu? Não é meu nem seu. Ele continua, o mérito continua sendo de Deus, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele quem abriu nossos olhos, foi Ele que nos impulsionou. Tudo vem dele. Sem Ele estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ele abriu os nossos olhos. Agora, quando Ele abre os nossos olhos, Ele nos empodera para que nós nos esforcemos a estabelecer uma vida com Deus. O grande problema é que as pessoas querem sentir para buscar a Deus. Querido, sentir não é semente de vida espiritual, é resultado. Você não sente para fazer, você faz para sentir. Você ora para sentir Deus. Você não sente Deus para orar. Você lê a Bíblia para ter uma revelação que vai falar ao teu coração. Ele não fala ao teu coração para depois você ler a Bíblia. É resultado. Por isso tem que ter esforço, porque pela manhã você vai acordar sem um pingo de vontade de ler a Bíblia. Aí você faz o quê? Disciplina. Eu vou ler a Bíblia porque eu preciso ler a Bíblia. Ou você acha que eu acordo todo dia com vontade de ler a Bíblia, gente? Acho que as pessoas devem olhar para o pastor e devem pensar assim: meu Deus, ele deve acordar toda manhã assim, já falando em línguas, já pulando da cama no xabababá. Não, meu irmão, não, está longe disso. Tem dia que eu acordo, eu olho para a Bíblia, ela olha para mim, eu fico assim: aí, vai hoje? Não vai? Eu digo: hoje eu não estou muito afim não. Aí ela diz para mim: mas tu precisa.
Eu sei que eu preciso. Eu estou com uma preguiça de ler hoje. E aí, onde é que, e qual vai ser então a semente que eu vou usar aqui? Disciplina, eu preciso disso. Eu vou lá e faço. Eu sempre gosto de fazer analogia com, eu comecei a treinar, já fiz essa analogia várias vezes, vou fazer de novo. Quando eu comecei a ir para a academia, odiava ir para a academia. Eu queria encontrar um prazer de levantar peso para eu poder ir para a academia. Eu nunca encontrei esse prazer. Aí, estava gordo demais. Nada contra os gordinhos, é nós, tá? Na fita, não tem nada de gordofobia, não. Gordinho tá de boa. Mas eu queria emagrecer um pouquinho. Só que eu não tinha prazer nisso. Cara, eu vou me forçar a fazer esse negócio. Ia para a academia sem gosto. Mas vou na marra. Aconteceu que depois de um mês treinando, eu fui me olhar no espelho e eu percebi uma coisa diferente. Falei, rapaz, olha, tá legal, né? Olhei meu braço, cresceu um pouquinho. Falei, rapaz, gostei. Aí eu já fui com gosto. Quando eu vi uma mudança, eu já fui com gosto para a academia. Disse, cara, eu quero que cresça um pouquinho mais. Aí já fui na gana. Disse, eu quero isso. E talvez quem treina aqui sabe do que eu estou falando. Agora, preste atenção na ordem. O prazer de treinar não veio. O que eu fiz foi, eu vou fazer porque eu preciso. E depois isso se tornou em prazer. É assim com Deus, irmão. Pare de esperar sentir para você começar a estabelecer disciplinas espirituais. Para querer fazer alguma coisa para você ter uma vida de influência. Você não consegue influenciar ninguém porque você não ora, porque você não lê a Bíblia. Você está com dificuldade de exercer influência até na sua casa. Os seus filhos estão se rebelando contra você porque eles estão vendo o seu estilo de vida. Que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Não tem qualquer vida espiritual, não se esforça para ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. À luz da palavra, temos que nos esforçar, pegar a palavra e dizer, eu vou dizer, esse é o meu processo. Minha esposa diz, você está errado aqui. Aí eu vou lá na palavra e digo, Senhor, sua palavra diz que eu tenho que ser esse homem aqui. Eu fico o tempo todo, eu vou me esforçar, eu vou ser esse homem, eu vou me esforçar. E eu fico atento, eu fico vigiando, eu não vou mais ser aquele cara. E Deus vai me transformando à medida que eu me esforço. E Ele vai habitando em mim à medida que eu vou me esforçando. E o prazer desse processo só vem depois, muito depois. Se você esperar que o prazer seja a sua semente, não vai acontecer nada. É disciplina. Por isso, disciplinas espirituais. Agora, isso é muito mais do que querer. Porque tem gente que diz, eu queria emagrecer. Aí fica lá na casa dele, com um salgadinho do lado, diz, eu queria. Pega um sorvetão e diz, queria perder uns quilos. Só está na vontade. Assim como em qualquer coisa na vida, na nossa vida espiritual, querido, a gente não basta querer, a gente tem que planejar ser transformado. A gente tem que planejar mudar. Como é que é isso? Deixa eu te dar uma direção aqui. A gente tem que começar a observar o que nos atrapalha. Qual a dificuldade que a gente está enfrentando? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você é uma pessoa estressada. E você quer deixar de ser uma pessoa estressada. Não quero mais ser uma pessoa estressada. Você tem que parar para pensar o que te deixa estressado. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que vive preocupada, ela por consequência é estressada. Enquanto ela não resolver o problema da preocupação no interior dela, ela vai continuar sendo estressada. Porque ela está o tempo todo só pensando em problema, pensando em problema, pensando em problema, pensando em problema. Quando vai lidar com alguém, a mente já está cheia, ela descarrega em quem está do seu lado. Então talvez, para você deixar de ser uma pessoa estressada, você precisa despreocupar. Talvez você seja uma pessoa que vive com pressa. Vive pensando, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver as coisas, eu tenho que resolver. E aí isso faz de você o quê? Uma pessoa insensível, uma pessoa estressada. Aí o que você tem que fazer então? Você tem que parar. Tira um dia e diz assim, hoje eu não vou fazer nada. Sabe o que você vai descobrir? Que a vida continua quando você para. O mundo não acaba. Você pode parar. Você pode desacelerar. Você pode tirar um tempo de solitude, disciplina espiritual.
vive na correria, vive preocupado, vive angustiado com tudo. Meu irmão, tira um dia, vai para um lugar sozinho, ou vai com seu cônjuge, não sei, e só relaxa. Leva uma Bíblia, leva uma rede, ata essa rede, se embale e leia a Bíblia lá. Coloca um louvorzinho também, leva um sonzinho. Você vai descobrir que a vida não para e você não precisa ser estressado, preocupado, angustiado como você vive. Por quê? Você não tem disciplina espiritual. A disciplina espiritual de parar, a disciplina espiritual para parar ouvir Deus, a disciplina espiritual de ficar sozinho, meditando sobre as coisas, sobre a vida, sobre o que está errado em você e o que motiva esses erros, esses comportamentos ruins. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, não fique só na vontade, planeje. Vou ser uma pessoa de influência, vou ter meu caráter transformado. O que me impede? Isso aqui. Sou uma pessoa completamente, não gosto de ler. Não gosto de ler. Você não gosta de ler, né? Quem gosta de ler aqui? Levanta a mão aí. Irmão. Gente do céu. Só rapidinho, levanta a mão de novo, vê só para eu. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou dizer uma coisa para você, de verdade. Eu também não gostava de ler, tá? Sem julgamentos. Eu já estive no seu lugar. Mas você tem que entender uma coisa. Uma vida cristã sem leitura é dureza, viu? Porque é à medida que você lê e conhece, tem sua experiência com Deus, que as coisas vão mudando no seu interior. A palavra de Deus, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Mas você não gosta de ler, aí você limita aí em 50% a ação do Espírito Santo. Então, meu sugestão para você que não gosta de ler, faz alguma coisinha. Lê, seja, sei lá, 5 linhas de alguma coisa, mas lê. Em nome de Jesus, você precisa. Então, nós precisamos começar a planejar sermos uma pessoa diferente. Não só querer. Faça planos. Eu desafio você hoje a sair daqui com planos. Em áreas da sua vida que você sabe que precisa ser transformado e dizer, bom. E talvez você não saiba, mas como é que eu vou fazer isso? Porque eu não conheço a palavra. Peça ajuda. Peça ajuda. Lá em 1 João capítulo 1, bota aí na tela, 1 João, eu vou citar esse texto só para corroborar isso que eu estou falando agora. 1 João capítulo 1, versículo 9. Não, esse é o 9? Não, é o 7. 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aqui é um conselho para você que tem dificuldade de ser transformado em Deus. Você quer muito ser transformado, mas as coisas elas persistem em estar na sua vida. Aprenda a andar na luz. O que isso significa? Aprenda a falar a verdade a seu respeito. Aprenda a dizer, olha, eu tenho dificuldade, você pode me ajudar? Eu não sei isso aqui, eu não sei como fazer isso aqui. Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, enquanto você não mostrar a sua fraqueza, o poder de Deus também não se aperfeiçoará na sua vida. Você vai ficar ali desejando um poder que ele está retido, porque você tem retido com seu orgulho. Você não pede ajuda, você não abre o seu coração, você não se expõe, você não anda na luz. Deixa o texto, meu filho. Terminei nele não, cadê o texto? Me dá o texto aí. 1 João capítulo 1, versículo 7. Na sequência ele vai dizer, se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E aí o final, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu abro meu coração, eu ando na luz, eu confesso, eu falo com meu irmão, eu gero comunhão, o sangue de Jesus me purifica. E esse processo ele pode ser constante. Quantas vezes eu precisar. Estou com um pecado, estou com uma dificuldade, eu vou para a luz, eu confesso, eu peço ajuda, eu abro meu coração, eu falo para alguém, eu gero comunhão com esse alguém ora por mim, aí eu sou purificado desse pecado, aí vai aparecer outro pecado, eu confesso de novo, ele ora por mim de novo, a gente tem comunhão de novo, eu sou purificado de novo. Isso é vida cristã. É assim que funciona. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite?
Então, que você construa esse estilo de vida. Isso aqui é um conselho de como é que você vai construir sua vida de disciplina espiritual, abrindo o seu coração para alguém, caso você não saiba como fazer. Fale a verdade. Fale a verdade. Fale o que está no seu coração. Pare de se esconder. Pare de orgulho. Pare de ficar alimentando essa vida que só te trouxe dor. E nessa noite, eu quero concluir com você, falando ao seu coração, que quando a gente aceita os acontecimentos, as tribulações da vida que vão surgindo, que a gente aprende a esperar com paciência em Deus as coisas, que a gente começa a interagir com o Espírito Santo e a gente planeja ter uma vida, a gente se esforça para ter uma vida com Deus. Esse é o caminho para uma mudança real da sua vida, que irá produzir influência. Sua família vai mudar a partir daí. Seus filhos verão em você o que precisam ver. Seus colegas de trabalho, de escola, faculdade, verão Cristo na sua vida. Nós falamos de duas coisas nas últimas semanas. Falamos de omissão e falamos de espiral de silêncio, porque a gente tem medo social. E hoje nós vamos falando, construa uma vida de influência. Dê um passo, estou te dando uma direção prática do que você pode fazer para você construir uma vida de influência. Porque caso você tenha sido convencido do Espírito Santo que quer ser uma nova pessoa, você vai enfrentar as dificuldades, você vai necessitar de relação com o Espírito Santo, e você vai precisar de disciplina. Porque quando você sai de um culto que a música está tocando, o teclado está de fundo, isso te emociona, querido, esse ambiente é muito bom para ser cristão, mas a gente não vive assim 24 horas. Como é que as pessoas são cristãs então? Disciplina, convicção de fé. Eu sei que tem que ser feito. Quero convidar o pessoal do grupo de louvor a subir aqui. Então, qual a reflexão que tem que ser feita? Primeiro, você é uma pessoa impaciente com tribulações, com dificuldades? Lembra que eu falei? Quando você planeja mudança, você começa então a identificar o que precisa ser tirado. Olhe para você e diga assim: você é uma pessoa impaciente que reclama de tudo, fica chateado, que chuta as coisas, quer chutar o pau da barraca quando as coisas não saem como você gostaria? Você precisa mudar isso, porque isso tem minado a sua influência. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você, querido: em algum momento alguém vai te ver agindo assim. E tudo bem, às vezes a pessoa te vê uma vez agindo assim. Ninguém é perfeito, mas se ela te ver fazendo isso o tempo todo, ela vai perceber que você não é alguém que está debaixo da influência do Espírito Santo. Se você não mostrar um progresso no seu relacionamento com o Espírito Santo, a sua influência, ela vai cair. E nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos do fruto do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. E para ter isso a gente precisa planejar, a gente precisa querer, não só querer, a gente precisa planejar ser cheio do Espírito Santo. Orar, ler a Bíblia, ficar sozinho, desacelerar. O que você precisa fazer? Você precisa vencer a ansiedade. Mal do século, ansiedade. O que você precisa fazer? Aprender a entregar as coisas. Abrir mão do controle. Quanto mais controlador você é, mais ansioso você se torna. Então, seja lá o que for,